Fala galera, mais uma análise pré-jogo de Goiás e São Paulo pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes considerando o mando de campo, nas últimas 10 rodadas o Goiás teve 6 jogos em casa. Derrota para o Fortaleza, empates contra Grêmio e Atlético Paranaense e Flamengo e Inter. E e uma derrota para o Bahia naquele jogo maluco lá de 6-4. 39% de aproveitamento para o Goiás nesses jogos. Já o São Paulo jogando fora de casa, perdeu para o América Mineiro, empatou contra o Flamengo, perdeu para o Internacional e um outro empate aqui contra o Vasco. 17% de aproveitamento nesses jogos. Olhando aqui para algumas estatísticas, começando pelo Goiás. O Goiás teve em média 44% de posse de bola contra 56% dos seus adversários. Olhando para algumas estatísticas aqui de criação, o Goiás teve 10,3 passes decisivos por jogo, em média, e os seus adversários 7,7. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol, né, o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, o Goiás teve 0,98 em média por jogo e os seus adversários 0,76. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de finalização. Não necessariamente a finalização ocorreu, ou se ela ocorreu, não necessariamente foi gol. Mas a ideia é só ver se os times têm. Medir a capacidade dos times de levar a bola até regiões do campo que sejam mais favoráveis para a marcação de um gol. Esse valor de 0,98 para o Goiás é um valor mediano para um time mandante. E já para o São Paulo aqui, São Paulo não, para os times visitantes aqui, esse valor de 0,76 é de médio para alto. Olhando agora aqui para algumas estatísticas relacionadas à finalização, o Goiás em média deu 13,2 chutes a gol por jogo e os seus adversários 11,5. Mas só a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas nem a qualidade dos chutes dados no gol. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. Né? São duas estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco melhor a qualidade das oportunidades e a qualidade dos chutes. Então, a expectativa de gols, ela mede a qualidade das oportunidades. Então, vamos pensar num chute do meio de campo e num chute de dentro da área. Um chute de dentro da área tem mais probabilidade de ser gol. Então, a expectativa de gols desse chute vai ser maior. Então, considerando a qualidade das oportunidades criadas, o Goiás deveria ter marcado em média 1,06 gols e os seus adversários 0,91. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes dados dentro dessa análise, a expectativa de gols do Goiás permaneceu praticamente igual, 1,08, e dos seus adversários subiu para 1,92. Né, um número aqui bem alto para visitantes. E quando a gente olha os gols efetivamente marcados, o Goiás marcou em média 1,17 gols por jogo e os seus adversários 1,33. A gente tem que levar aqui em consideração que esse jogo contra o Bahia, né, que teve 6 gols do time visitante, mexeu um pouco aqui nesses números. Mas aqui em média, o Goiás, o Goiás foi melhor em termos de expectativa de gols, ou seja, conseguiu criar oportunidades de gol melhores do que seus adversários, mas quando a gente coloca a qualidade dos chutes, o cenário se inverteu. Né, e passou para 1,92, mas isso provavelmente está bem influenciado pelo jogo contra o Bahia. Agora vamos olhar os números do São Paulo. Nesses jogos aí, em média, os adversários do São Paulo tiveram 40% de posse de bola e o São Paulo 60%. É um número alto aqui para um visitante. Em termos de passes decisivos, 11 para os seus adversários e 6 para o São Paulo. E expectativa de assistências, 1,13 para os adversários e 0,57 para o São Paulo. Então isso mostra que apesar da posse de bola maior do São Paulo, ele não conseguiu criar muito, né? Pelo menos aqui em termos dessas duas estatísticas. A posse de bola não fez a diferença para o São Paulo conseguir ter mais passes decisivos ou ter uma expectativa de assistência mais alta que os seus adversários. Olhando para as estatísticas de finalização, 13,5 chutes em média para os seus adversários e 11 para o São Paulo.
Considerando a qualidade das oportunidades criadas, a expectativa de gols dos adversários foi de 1,15 ou 1,16 por jogo, e do São Paulo 1,51. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes na análise, a expectativa de gol dos adversários subiu para 1,49 e do São Paulo caiu para 1,23. E em termos de gols efetivamente marcados, os adversários marcaram em média 1,25 gols por jogo e o São Paulo 0,75. Então aqui a gente vê, né, que o São Paulo até conseguiu ir bem na qualidade das oportunidades criadas, né, um número alto aqui para um visitante, em média 1,51 por jogo, mas considerando a qualidade dos chutes, já foi superado em média pelos seus adversários, em gols marcados também, tomando em média mais gols do que marcando. Isso aqui também está refletido no baixo aproveitamento do São Paulo nessas últimas partidas. E agora, partindo aqui para o final da nossa análise, eu trago alguns palpites de resultado, mas lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. A ideia aqui é a gente tentar perceber como que o desempenho do Goiás e o desempenho do São Paulo e dos seus adversários nesses últimos jogos como que esse desempenho pode ajudar a gente a tentar entender como que pode ser o resultado dessa partida. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil jogos entre Goiás e São Paulo, considerando num primeiro momento, a expectativa de gols desses dois times e dos seus adversários nesses jogos aqui que a gente viu anteriormente. E num segundo momento, eu utilizei a expectativa de gols pós-chute para fazer essa análise. Então, como que a qualidade dos... considerando a qualidade dos chutes e não só das oportunidades. Então, começando pela expectativa de gols, dessas 10 mil simulações, 32% de vitórias do Goiás, 29% de empates e 38% de vitórias do São Paulo. Então, considerando aquilo que o São Paulo conseguiu criar e deixou seus adversários criarem, e o que o Goiás criou e deixou seus adversários criarem nesses últimos jogos, um ligeiro favoritismo do São Paulo aqui com 38% de probabilidade de vitória. Os resultados mais frequentes foram empate em 1-1 com 14%, 1-0 para o São Paulo 12% e 1-0 para o Goiás em 10% das simulações. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes dentro da simulação, né, como base para a simulação, o favoritismo do São Paulo sobe um pouquinho. Então, ficando 31% de vitórias do Goiás, praticamente inalterado, 25% de empates, aqui o número caiu, e 43% de vitórias do São Paulo. Os resultados mais frequentes, 1-1, com 12%, e depois aqui vitórias por 2-1 e 1-0 para o São Paulo com 10% e 9%. Então a gente vê aqui que, com base no desempenho recente do Goiás em casa e do São Paulo fora, um ligeiro favoritismo para o São Paulo. Então chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo de Goiás e São Paulo. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário sobre a análise ou sobre o que você espera da partida, deixar um like e compartilhar o vídeo para que o YouTube divulgue mais esta análise. Falou!